Diante desse cenário horroroso que a gente vive, essas notícias péssimas, será que não teremos Libertadores desse ano? E o futebol só volta mesmo em 2022? Ajudar a gente a entender um pouquinho desse cenário e da parte jurídica, tudo que envolve o nosso futebol, eu chamei o advogado Caio Almeida para também responder aquela que eu acho que é uma das perguntas mais feitas ultimamente. Algum grande pode fechar as portas? Se liga na resposta. Caio, já deixei avisado que isso aqui é uma aula, porque acho que a maioria das pessoas, como eu, não entendem muito dessa parte de direito. Então explica pra gente o que tá acontecendo, o que pode acontecer, o cenário mais provável e, como que fica a situação das pessoas que trabalham nos clubes? Não necessariamente só os jogadores de futebol, mas é um clube, uma sede social, também tem os faxineiros, tem os roupeiros, é muita gente. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, agradecer de estar aqui, uma honra estar aqui com essa amiga tão gente fina, bonita por fora e por dentro, multifacetada, é modelo, é blogger, é repórter, gerencia mídias, então é uma honra estar aqui no canal de vocês. É um momento complicado para todo mundo. Eu sempre que vou falar sobre o assunto de coronavírus, sobre direito, eu digo que é um momento em que existem conflitos de direitos, conflitos de interesses de todos os lados. Ninguém está certo, ninguém está errado, não vai se conseguir encontrar justiça para todos os lados, porque é um momento que, necessariamente, as partes vão ter que ceder em prol de uma solidariedade humana, mútua, para poder conseguir fazer com que as coisas continuem a funcionar, não só no futebol, como no cenário econômico geral. Então, quanto à sua pergunta, o que é que vai acontecer com aquelas pessoas que prestam serviços para os clubes que não sejam jogadores de futebol? Alguns clubes, Fortaleza, Sport, já vêm começando a fazer isso, que é se utilizar das medidas que estão sendo aí instituídas pelo governo. Então, já saíram medidas provisórias a favor das empresas. Então, eles fazem diferenciações de empresas que tem um faturamento até X por ano, empresas que têm um faturamento maior. E essas medidas provisórias, elas autorizam lá diversas medidas. Suspensões de contrato de trabalho, e aí você acaba ganhando uma estabilidade posterior, redução do salário, e aí o governo complementa de alguma forma, liberação de seguro-desemprego, enfim. E aí tem as porcentagens lá estabelecidas. Eu acho que não é o nosso intuito aqui entrar muito especificamente na medida provisória lá do governo. Eles vão acabar pegando esses funcionários seletistas, né? O que é que quer dizer esses funcionários seletistas? Os funcionários que estão submetidos à CLT, às consolidações da lei trabalhista, e eles vão aplicar essas medidas, porque não tem como os clubes continuarem mantendo os valores que eles mantinham de pagamento de todos os seus funcionários sem receber, né? As principais rendas dos clubes estão rebaixadas. Aí eu trago até um exemplo, claro, desproporcional, mas é o exemplo do Barcelona lá na Espanha. O Messi, por exemplo, ele já autorizou a redução do salário dele, né, em 70%. O Barcelona, na verdade, vai instituir isso entre seus jogadores, 70% de redução do salário enquanto durar, e esse 70% vai funcionar exatamente para custear 100% dos salários dessas pessoas que você me perguntou, de toda essa equipe, né, que fica no baixo escalão lá da hierarquia do clube. Mas é como eu falei, nesse momento todo mundo vai ter que ceder um pouco. Tá, e Caio, você acabou de citar também o exemplo do Barcelona. As notícias que se espalham ultimamente é que a OMS ela recomendou para a FIFA cancelar, né, o futebol, e é uma previsão de volta só para 2021. Na verdade, começo de 2022, né? Seria o meio da temporada deles. Fala pra gente, eles têm que acatar isso? A gente vai ficar tudo isso sem futebol? Não é necessariamente. A OMS não tem nenhum tipo de ingerência sobre a FIFA, sobre a CBF, não. Isso foi uma reunião que teve, né, uma videoconferência. A OMS levou dois técnicos, dos especialistas em pandemia, infectologia, e eles indicaram que para evitar um novo surto, evitar novos surtos na Europa, né? A Europa já tem mais de 100 mil mortos por causa do coronavírus, a orientação era não ter mais jogos, né, aglomerações até o final de 2021. E portão fechado? Aí também tem essa questão dos portões fechados. Muito se discute sobre a possibilidade de reabrir os jogos com os portões fechados. Mas portões fechados trazem duas questões. A primeira questão é a falta de renda. Então,
Então, assim, times que tem, por exemplo, que custear os estádios, como você sabe, eu sou torcedor do Bahia, o Bahia não é dono, né, não é proprietário do estádio que joga, e ele paga para jogar ali. E uma grande parte do valor que ele desembolsa para jogar na Fonte Nova é advinda da bilheteria, dos valores de jogos. Então, como é que você vai pagar? Como é que um time que já está em crise para poder pagar os salários dos jogadores, problema com patrocínio, problema com direito de imagem dos jogadores, ele vai poder parar para custear um valor alto que é um estádio, por exemplo, como o da Fonte Nova que eu estou falando. E a outra questão do contágio de jogadores, né? O futebol é um esporte de contato. Então, já tivemos alguns jogadores que atestaram positivo para o Covid, na NBA, no futebol. Então, existem até já discussões jurídicas aí que o jogador, caso isso aconteça, ele pode se negar, por exemplo, a ir treinar em prol da saúde dele. O jogador pode se negar, ele falar, eu não vou treinar. E sem treinamento, como é que vai jogar? Então, assim, tem que haver uma inteligência emocional, uma inteligência por parte de todos os jogadores e por parte dos clubes também, para que isso seja feito de forma proporcional, de que eles saibam que eles vão ter que ceder um pouco, os clubes também vão ter que ceder um pouco para poder ultrapassar essa crise e o campeonato voltar. Não tem jeito. Eu estava lendo uma pesquisa, né, de um órgão, vou até pescar aqui o órgão que fez esse cálculo, foi o KPMG. Esse órgão ele fez uma estimativa de que nas 5 principais ligas, França, Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha, existe uma previsão de 24 bilhões de prejuízo. Bilhões de reais. Isso aí vai dar 4, alguma coisa de bilhões de euros, né? Agora sim, essa perspectiva é uma perspectiva se você olhar pelas ligas nacionais. Quando você parte para um adiamento de Eurocopa, para um adiamento de Liga dos Campeões, onde você já tem aí outras movimentações econômicas, né? Como viagem de torcedores, como os patrocínios que são maiores, direitos televisivos que são maiores, esse valor, esse próprio instituto que fez esse cálculo, diz que é inestimável. Dia 22 saiu a notícia de que a Conmebol já está estudando adiar a Libertadores. Eu queria saber, os clubes ganham alguma coisa para participar? Como interferiria nesse cenário? Os clubes, eles acabam tendo recebimentos através de ultrapassagem de fase, por aí vai. Como o campeonato vai sendo adiado, não vai acontecer, os clubes não vão receber, certamente não vão receber, né? O órgão que organiza a competição, ele tem argumentos jurídicos bem robustos para se negar a realizar qualquer tipo de pagamento. E aí os efeitos vão ser os mesmos efeitos que eu estava te falando da questão da Eurocopa, da questão da Liga dos Campeões, da questão da própria, como colocar alguém em proporção maior e fugir um pouquinho do futebol, a questão das Olimpíadas de Tóquio, que foram adiadas para o ano que vem. Só do fato de não estar sendo cancelado, de estar se adiando, já é algo a ser comemorado, porque nós não vislumbramos, por enquanto, uma resolução, né, imediata da situação, então os clubes vão ficar sem receber mesmo. No começo dessa crise, por exemplo, o presidente do Bahia, né, Guilherme Belintani, ele chegou a dizer que os clubes só se sustentariam por 3 meses. Não é uma coisa simples. E quando a gente parte, Bela, acho que você iria me perguntar, mas já me adiantando um pouquinho, para o cenário nacional, nosso cenário brasileiro, é uma questão mais complicada ainda. Aquele mesmo instituto que eu falei, né, KPMG, ele também fez um estudo aqui sobre o Brasil, que, claro, o golpe financeiro acaba sendo, proporcionalmente, muito mais forte do que na Europa. Hoje, as principais rendas do futebol nacional, do nosso futebol brasileiro, são bilheteria e direito de televisão. São 2 vertentes totalmente atingidas pelo coronavírus. Então, o que é que acontece? A CBF vai ter que atuar de alguma forma muito forte, muito pesada, e ele já tem algumas medidas aí tomadas. A CBF, por exemplo, está dando aí, vai dar um auxílio para os clubes da série C e D e para os clubes das séries A1 e A2 do futebol feminino, inclusive. Algo interessante aí. Alguns já estão falando de fechar as portas. Tá, mas Caio, para tudo. Só me fala uma coisa. Tem chance de algum grande fechar as portas diante desse cenário? Eu acho que não, porque assim, é o que eu ia falar agora. Digamos que você é uma pessoa que é assalariada. Você agora pode ter seu contrato suspenso, né? Você vai passar aí por uma época de crise, você vai criar débitos que estão sendo, inclusive, dissipados aí mais para frente, mas quando tudo isso normalizar, você vai voltar a trabalhar, você vai correr atrás para poder resolver suas pendências financeiras. Que esse momento agora de volta da pandemia, Bela, vai ser um momento em que vai distanciar ainda mais os clubes grandes dos clubes pequenos, inclusive na Série A, porque a desproporção, a diferença econômica e a diferença de que tem uma organização boa para quem não tem vai aumentar em muito. Eu acho que não tem como a gente
no meio desse vídeo, não dar o exemplo do Bahia. Você, torcedor do Bahia, pode me falar dessa ação que eles estão fazendo, né? Eu acho que tinha que servir de exemplo, tá sendo o primeiro a fazer isso, mas todos poderiam ir por essa linha, porque ajuda também a gente a matar um pouco da saudade. Tá sendo tão bom rever os jogos que a Globo tá transmitindo sobre o final da Copa de 2002. Caramba, sabe? Reviver tudo isso. O Bahia tá tomando algumas medidas, né? Os jogadores já tiveram salários reduzidos, não estão tendo jogos. O Bahia tá fazendo uma campanha ferrinha para os associados se manterem associados, porque isso é outro problema, outra renda que estava caindo muito, né? Gente que fala, eu não tenho dinheiro para pagar minha comida, eu não vou pagar associação de clube. Até os mais fanáticos, né? Exatamente. E aí o Bahia tomou 2 medidas muito interessantes. Não, na verdade, uma foi do Bahia e uma outra foi dos torcedores do Bahia, que, assim, é tão apaixonante quanto o do Bahia. Eles criaram uma campanha na internet que é o Fiado ao Inverso. Fiado ao inverso. O que é que acontece? Na Fonte Nova, né, tem alguns vendedores símbolos, que são aqueles vendedores de sorvete, vendedores de pipoca, que trabalham aos redores. E aí o que é que eles fizeram? Você entra no site, você compra na mão desses vendedores símbolos e você pega ou não com eles quando voltar aos jogos. Se você quiser, você vai mostrar e falar, eu comprei lá na época do Covid uma pipoca, então eu tenho que comprar minha pipoca agora. E aí você vai dar o seu papelzinho e ele vai vender aquela pipoca, né? Sensacional, é o chamado fiado inverso. E assim, grande parte desses torcedores não vão cobrar, né? E a outra campanha, essa assim, encabeçada pelo clube, né? Pela instituição, que foi cobrar um ingresso lúdico, um ingresso imaginário, para assistir o jogo que vai ter sábado na Sport TV, vai ter a semifinal do Campeonato Brasileiro de 88, né? Bahia e Fluminense. Foi um jogo que na Fonte Nova deu 120 mil pessoas, teve gente assistindo de fora, teve gente assistindo de cima dos anéis. E aí a campanha vamos se juntar os 120 mil torcedores que assistiram o jogo naquela época. E aí estão se cobrando R$5 por ingresso para ajudar, e tudo isso direcionado não para ajudar o clube em si, mas para ajudar os ídolos do passado. Ele presta uma ajuda, uma solidariedade aos ídolos do passado que não recebiam os valores que os ídolos hoje recebem. E aí esse valor vai, até o último momento que eu vi, já tinham vendido 22 mil, 23 mil ingressos. Ô, louco! E aí, uma coisa bem legal, vou botar aqui na tela para você, o Belitani, né? Ele tá começando a jogar tweets como se esse momento fosse atual, para empolgar os jogadores. Então, por exemplo, eu vou jogar aí na tela, ele jogou aí, esse tweet aí. Precisamos da Fonte Nova lotada para sábado. Se ganharmos o jogo, um passo grande para o título. Conversei com o Evaristo, né, que é Evaristo de Macedo, né, o técnico da época, e falei, mestre, se esse título chegar, vamos construir um novo CT e colocar seu nome. Nem que isso demore mais de 30 anos. Anote aí. Sendo que... Que foi o CT que inaugurou agora. Exatamente. E aí aqui, vou mostrar outro. Aqui é o ingresso. Aqui é o ingresso imaginário. Quem compra recebe esse ingresso no seu e-mail, né? Como se fosse um ingresso do jogo. E, por fim, é mais uma tentativa dele de empolgar os jogadores. A volta de Marquinhos para o jogo de sábado contra o Fluminense será decisiva. João Marcelo fará falta na zaga, mas Neymar vai dar conta do recado. Sobre os ingressos, manteremos o preço congelado em 60 centavos de cruzado novo por orientação da Sunab, 88. Ou seja, como eu falei, os times estão se movimentando para poder tentar manter a regularidade de suas ações, e o Bahia, né, que encabeça aí várias ações de sociais. E é isso, todo mundo nesse momento vai ter que se reinventar, que criar novas medidas para que as coisas andem, não só no futebol, mas em todo o cenário nacional. Ai, obrigada. Deu para dar uma clareadinha, deu para ver uma luzinha no final do túnel. Eu acho o seguinte, que você trazer isso ainda mais numa linguagem simples, numa linguagem coloquial, é algo muito interessante. Você sabe que eu também tenho um Instagram de direito que busca exatamente isso. Direito fora de pauta e enciclopédia do direito. Eles tratam exatamente trazer matérias jurídicas de linguagem simples. Então, assim, isso que você tem feito em trazer com a linguagem coloquial, linguagem simples para seu público feminino, masculino, é muito interessante, porque eu não sou adepto, apesar de ser advogado, eu não sou adepto de você complicar o que já é muito complicado. Então aí eu me coloco à disposição. Sempre que vocês quiserem, sempre que você quiser trazer um assunto jurídico aí, eu estou à disposição, posso te ajudar.
posso mandar aí artigos de colegas meus, de amigos, fique bem à vontade. Muito obrigada, viu? Adorei o papo, adorei entender um pouquinho mais disso. Eu que achava que tudo tinha contrato, vi que não é bem assim. Então, muito obrigada, viu? De nada, fiquem à vontade quando quiser, só ligar. Só você sabe que eu vou ligar. Vai, pode ligar, pode ficar à vontade. Beijo, dá um beijo a todo mundo aí. Beijo. E agora, por menor que seja, eu consigo ver lá no final do túnel uma luzinha acesa. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida ainda, pode escrever nos comentários ou pode mandar no meu perfil. E vou dar um jeito de responder tudo isso, tá? Beijo!